Nenê admite surpresa pela saída repetida do Zé Ricardo, mas mostra confiança no trabalho do técnico interino Emílio Faro. O nome de André Jorginho foi ventilado como o mais provável preferido, não só do Vasco, como da 77, partir para ser o novo treinador do Vasco. E no mundo globalizado, a imprensa mexicana já questionou o treinador sobre a possibilidade dele trocar o Atlético São José, voltar ao futebol brasileiro para defender o Vasco. Ele disse estar 100% focado ao Atlético São José, que ele não pretende sair do futebol mexicano. A provável escalação do time do Vasco. Vamos falar tudo isso já já. Salve, salve galera do Vascão. Mais um vídeo para o Vasco Velocidade. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui é a voz da galera vascaína. Aqui todos têm vez. Bom, hoje foi um dia de treino do Vasco no centro de treinamento Moacir Barbosa, visando para o Clássico Nacional contra o Cruzeiro, domingo às 4 da tarde no Maracanã. E o escalado para atender a imprensa nessa sexta-feira, o camisa 10 do time, o astro da equipe, o Meia Nenê, admitiu que no domingo passado, quando o elenco estava de folga, e teve a folga caçada pela saída repentina do Zé Ricardo, que todos ficaram surpresos, mas o camisa 10 vascaíno disse que entendeu o lado do Zé Ricardo, que era uma proposta irrecusável, que era boa para o treinador, por isso que ele entendeu e desejou sorte ao Zé Ricardo. Falou também sobre o jogo contra o Cruzeiro no Maracanã, disse que o São Januário, óbvio, é a casa do Vasco, mas apesar de São Januário ser a casa do Vasco, São Januário abriga mais pessoas e São Januário já estava ficando pequeno para a tamanha procura da torcida do Vasco. Então ele entende por que o jogo foi transferido para o Maracanã. E aliás, já está com custou 65 mil ingressos à venda. O Vasco tentou com o consórcio do Maracanã, já que eles cobraram um absurdo, um aumento de 200% do aluguel, né? O Vasco pagava 90 mil quando jogava no o maior estádio do mundo, não sei se ainda é o maior estádio do mundo, mas falo o Vasco pagava 90 mil ao consórcio Maracanã e agora tem que pagar 250 mil, uma diferença muito grande de 200%. O Vasco tentou pelo menos aumentar essa carga de ingresso, aumentasse para 70 mil e o consórcio Maracanã negou. A dupla Fla-Flu, que é uma gestora junto com o consórcio Maracanã, o estádio, negou que o Vasco pudesse obter lucros com a venda de bebidas dentro do estádio. Complicado, né? Quando eles perdem para jogar no São Januário, até pintam o símbolo do clube deles, como o Fluminense fez na última vez que jogou em São Januário, lá perto da placa, do placar. Bota bandeira do clube no escanteio. Mas o Vasco não tem direito a faturar o comércio dentro do Maracanã. Tá igualzinho, né? Nada desse peso das medidas, mas tudo bem, né? E
Também foi nessa sexta-feira que o nome do André Jardine, campeão olímpico com a seleção brasileira nas Olimpíadas de Tóquio do ano passado, que está no Atlético São José do México, foi ventilado pelos bastidores São Januário como um preferido, não só do Vasco, como da 77, para ser o próximo treinador da equipe, embora nenhuma negociação foi aberta. O Vasco não abriu negociação com ninguém ainda. Mas depois de ter esse nome ventilado, o Vasco, esse mundo globalizado, logo chegou lá no México, e a imprensa mexicana questionou o André sobre a possibilidade dele sair do México para voltar ao futebol brasileiro. Ele que teve poucos passos de time profissionais, ele tem muita experiência em ser técnico da base. Foi técnico do time sub-15, sub-15 do Internacional, sub-15, sub-20 do São Paulo. Foi quando teve a oportunidade como treinador, time profissional, primeiro como interino, depois de efetivado. Não demorou muito tempo, foi demitido por 3 meses após a eliminação do São Paulo na primeira fase da Libertadores. Depois foi para a CBF, foi técnico sub-20 e sub-23, onde foi campeão olímpico. Enfim, sem muita experiência no futebol profissional, mas pesava a favor dele o fato dele ter experiência com jogador jovem, já que a política da 77 vai ser contratar jogador jovem para render no futuro. Mas, pela declaração que ele deu hoje no México, não vai rolar. Se ele tentou disfarçar para não ficar desgastado lá no México, se a coisa não acontecer, não há como saber. Mas também o diretor de futebol, Carlos Brasil, não falou explicitamente o nome de ninguém, apenas disse que o Vasco passou de fase, já acabou a discussão sobre nomes, já tem um eleito e que vai abrir negociações na próxima semana, que talvez já na próxima rodada já tenha um novo treinador. Porém, segundo fontes ligadas, Paredes, São Januário, ainda há corrente que defende a manutenção do Emílio Faro até que a 77 assuma o futebol do Vasco de vez. Talvez até isso ganhe mais força caso o Vasco vença o Cruzeiro e tenha um nível de atuação como teve na vitória sobre o Náutico na rodada passada. Vamos esperar para ver. Sobre o time, o Emílio Faro terá 2 alterações. Uma de retorno, que é do Quintero, que esteve suspenso contra o Náutico, volta ao time no lugar do Danilo. E uma de suspensão, o André Santos levou o 3º cartão amarelo, mas mesmo que não tivesse suspenso, ele está servindo a seleção brasileira sub-20. O treinador tem uma dúvida sobre o provável substituto. A lógica é o Matheus Barbosa, que inclusive entrou no lugar do Andrei contra o Náutico, mas o Juninho, recuperado de lesão, também corre por fora. O resto da equipe é a mesma que o torcedor já sabe, inclusive o Getúlio, mantido no ataque, já que o Raniel, que sentiu a coxa e nem viajou contra o Náutico, está recuperado, mas deverá ficar no banco de reservas. O provável time do Vasco: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias,
Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar, Matheus Barbosa, Yuri Lara, Gabriel Peck, Nenê, Figueiredo, Getúlio. São esses 11 que deverão começar o jogo contra o Cruzeiro, que é uma vitória fundamental, além de o Vasco poder ganhar distância, mais distância, para o quinto colocado, que hoje é o Grêmio. O Vasco se aproximará, na sua caça à liderança do Campeonato Brasileiro, que hoje é o próprio Cruzeiro. Se a diferença hoje está a 7 pontos, a diferença vai cair para 4, já que uma vitória, o Cruzeiro está com 28 pontos, o Vasco vencendo vai a 24, diminui bem essa diferença. Então, até amanhã com mais Vasco, vamos ver se esse provável time continuará sendo mantido ou terá alguma mudança de última hora. Até mais.